Esse é um mês de mobilização aí em relação ao tema da segurança viária. E como eu vim falar aqui de comportamento seguro, nada mais oportuno, né, de falar de comportamento seguro no trânsito em pleno o Maio Amarelo. Exatamente. Você também tem muito contato, como você diz, com rodoviários, tanto motoristas de carro pequeno, acho, que a gente chama carro de passeio, os caminhoneiros, os rodoviários de ônibus, né? Transporte de carga, passageiro e tal. Exato. Qual é o maior problema que você identifica nesses anos todos, assim, manias, coisas que precisam ser eliminadas desses profissionais? Vamos dar aquela puxadinha de orelha agora. O que é que está pegando ainda que esses profissionais precisam definitivamente abandonar ou definitivamente aderir para que eles possam ter mais segurança, tanto nas suas vidas, claro, quanto nas demais vidas que estão expostas diante de seus trabalhos, né? Kaique, a pergunta é uma pergunta complexa, né? E exige uma resposta complexa. Fica à vontade. Eu acredito, assim, que o grande problema, o problema crucial, dentre outros, dentro de uma conjuntura, né? Mas no que diz respeito ao comportamento, está na formação educacional voltada para o trânsito no nosso país, né? Infelizmente, o Brasil, ao longo do tempo, isso não é uma coisa da gestão atual, né? Que também não mostrou para que veio, né? Mas é algo que se arrasta aí, né? Durante anos, a falta de um comprometimento. Desculpa, você fala gestão federal, de governo federal. A nível nacional. Você acha que ainda não foi feita uma mega campanha merecida? Assim, merecida, porque as campanhas publicitárias, principalmente aí na mídia televisiva, que é a mídia de massa, né? Elas têm um efeito muito grande na sociedade, né? No sentido de conscientizar. Porque muitos dos temas não é falta de conhecimento, né? O motorista sabe que não pode avançar um sinal vermelho. Ele sabe que não deve utilizar o celular quando está conduzindo um veículo, né? No entanto, ele faz. O que é que faltou aí, né? Faltou a consciência. Faltou ele internalizar a importância de um procedimento correto. Então, assim, ao meu ver, na minha opinião, né, na minha sincera opinião, na minha humilde opinião, na verdade, eu acredito que falta aí um comprometimento, principalmente do poder público, né, no sentido de investir em educação para o trânsito. Colocar a educação para o trânsito como, de repente, uma disciplina na formação humana do povo brasileiro, como português, como matemática, como história. Você fala até nas escolas? Até nas escolas, até mesmo porque, Kaique, isso já é previsto no Código de Trânsito Brasileiro, já praticamente há 2 gerações, se a gente considerar a cada 10 anos uma geração, né? O nosso Código de Trânsito Brasileiro, que foi aprovado aí em 97, já são 24 anos, que está lá no artigo 74 do Código de Trânsito Brasileiro, prevendo uma educação para o trânsito praticada nas escolas. Naquela época falava 1º, 2º e 3º grau, né? Hoje a gente sabe que tem nomenclaturas diferentes, aí, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Mas já falava aí há 24 anos atrás, né? Tá lá escrito. Pelo menos a chamada lei que não pega, né? Pelo menos fundamental, né? Tinha que ter. E faltam também campanhas. Por exemplo, ultimamente a gente está ouvindo falar da deficiência do governo federal em fazer campanhas de vacinação, no momento de Covid, inclusive. Mas me parece que falta também, parece que foi meio que abandonada essa questão da campanha de trânsito, né? Exato. Hoje, muitas vezes, quando a gente ouve falar dos problemas do trânsito, já é o fato consumado, né? Já é uma notícia de um acidente que aconteceu e que houve mortes, houve feridos. E, assim, trabalhar em cima da causa, trabalhar em cima da conscientização, eu acho que isso ainda falta muito. Olha, eu vi uma reportagem da TV Globo, foi até um rodoviário que me mandou, não sei se é antigo ou novo, acho que é recente, falando também sobre a quantidade de motoristas de carretas, né, os caminhoneiros, que se utilizam de drogas, né, para poder... eu queria que você falasse sobre esse assunto. Isso é um assunto gravíssimo, né? Que eu acho que precisa de uma abordagem mais forte. O que pode ser feito nesse caso aí? Porque muitos acidentes que estão acontecendo nas estradas. E olha, calma, meu amigo, você caminhoneiro, não estamos aqui, como é que fala, generalizando, dizendo que, né?
Toda regra tem exceção, mas infelizmente a gente tem notado muitos caminhoneiros que fazem uso de entorpecentes para poder, digamos, dar conta do seu trabalho dentro de um prazo. Acho que é para isso, né? O que pode ser feito nesse caso aí? Veja só, né? O uso da tal da anfetamina, né? Anfetamina. É um princípio ativo aí de um medicamento, né? Popularmente conhecido como ribite, e que uma minoria, na verdade, viu, Kaique? Uma minoria que faz uso, mas é uma minoria que faz causa um barulho, estrago grande. que faz um barulho grande, né? Porque mata. A gente fala de minoria no Brasil, um país com dimensões continentais, é muita coisa, né? A gente fala de minoria de um país pequeno é uma coisa, mas a minoria, se tratando do Brasil, é uma minoria que faz um estrago muito grande. Então, assim, infelizmente, o que a gente trabalha dentro de sala de aula, que o motorista devidamente qualificado é um motorista que não se sujeita a esse tipo de trabalho, né? Existem empresas e empresas. Existe empresa que respeita a vida, que valoriza a vida, que valoriza o profissional. E existe empresa que, infelizmente, né, quando vai fazer uma entrevista, pergunta lá se o camarada bebe, se o camarada fuma, se o camarada usa drogas, e se ele disser que não, ela diz, então você não serve. Então, que tipo de trabalho você quer? Mas você acha que a empresa incentiva isso ou é uma coisa do próprio profissional, que ele mesmo que... Algumas poucas empresas incentivam, né? Algumas poucas empresas, diga-se de passagem, e alguns motoristas, né? Principalmente os mais novos, me desculpe aí, né, a franqueza, né? Mas principalmente os mais novos utilizam por vaidade, né? Por vaidade. Mas, assim, é algo que a gente deve evitar, porque são medicamentos que não foram idealizados para esse fim, né? Foram idealizados para tratamentos antidepressivos e tratamentos da ordem psíquica, né? E infelizmente descobriu-se que mantém acordado por mais tempo e as pessoas acabam fazendo uso disso, mas quando passa o efeito, aí acontece um acidente. Exatamente. Olha, Milton, a gente está falando do assunto e um rodoviário que acompanha a gente, o senhor Eduardo, que inclusive é diretor lá do Centro AVC, ele me mandou aqui a matéria. Eu queria ouvir com você, e você que está aí do outro lado, a matéria não é grande não. Vamos ouvir aqui só um trechinho dessa matéria para depois a gente comentar, tá? Peraí, deixa eu colocar no ponto aqui. A Polícia Rodoviária Federal reforçou as fiscalizações nas estradas do país porque aumentou o número de motoristas que descumprem o período exigido de descanso e que foram flagrados também sob efeito de alguma substância proibida. Em 3 horas de operação em Goiás, 12 motoristas foram obrigados a parar e descansar. Vai colocar o disco novo, vai sair daqui, vem encostar no bolso, ficar 11 horas de descanso ininterruptos. Venceu essas 11 horas, você vai trazer o veículo aqui na base, atestando que o senhor dormiu por 11 horas. Em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, a polícia descobriu pelo tacógrafo que o motorista dormiu apenas 3 horas na noite passada. O equipamento monitora o tempo do motorista na direção e a velocidade do veículo. Você tem que conscientizar, tem que parar à noite e ficar 8 horas parados dormindo. De janeiro a abril deste ano, a Polícia Rodoviária Federal flagrou mais de 26 mil motoristas que não cumpriam a lei do descanso nas estradas federais. Nos 12 meses do ano passado, foram 22.400 flagrantes. A Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização depois que os flagrantes de desrespeito à lei do descanso e de motoristas dirigindo sob efeito de algum tipo de substância proibida aumentaram nas rodovias federais. Alguns motoristas usam essas substâncias para se manterem mais tempo acordados. O número de flagrantes nos 4 primeiros meses de 2022 já supera o ano passado inteiro. De janeiro a abril deste ano, 94 mil motoristas foram flagrados sob efeito ou transportando rebite, uma das substâncias usadas para permanecer acordado. No mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 11 mil motoristas flagrados. Uma minoria realmente tem desrespeitado a legislação e acaba comprometendo a circulação dos outros.
pondo em risco a segurança e a vida de todos. Esse motorista muitas vezes provoca um acidente sem ter noção do que está fazendo. Ele perde o controle do veículo, sai da pista, ou cruza o canteiro central e vai na pista contrária, provocando um acidente gravíssimo, colisão frontal, com vítimas fatais. Neste fim de semana, um motorista que estava dirigindo há mais de 36 horas e sob efeito de rebite, segundo a Polícia Rodoviária Federal, acabou batendo num poste perto do posto da PRF em Goiânia. Ele estava tendo alucinações. Porque eu pensei que tinha alguém na carroceria que poderia ter um compartimento para me machucar ou atirar em mim, né? Os usuários acabam aumentando a dose dessa droga, vai intensificando seus efeitos, ficando mais... Eu tirei a matéria aqui porque já deu pra gente entender. Aí eu queria que você tá vendo, olha, como você falou, teve aqui um entrevistado que disse a mesma coisa que você, o policial. É uma minoria, mas que causa um estrago muito grande. E tem essa outra coisa que eu particularmente não sabia. Tem uma lei do descanso. Como é que é essa questão da lei do descanso? A lei 13.103 de 2015, né? Intitulada aí como Lei do Motorista, que prevê aí, né, uma carga horária de descanso, e você vê que um motorista estava 36 horas sem dormir, dirigindo sob efeito desses medicamentos aí, tendo alucinações. Gente, 36 horas é mais de um dia e meio sem parar. É muita coisa. Então chega um momento que vai intensificando o uso desses medicamentos, e a gente sabe que todo medicamento que a gente toma para uma determinada enfermidade, né, existe os chamados efeitos colaterais. Não seria diferente com a anfetamina, né? Exatamente. Então tem efeitos colaterais, alucinações, né, mania de perseguição, inclusive dizem até que tem efeitos aí em relação à questão da impotência do homem, né? Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado em evitar e fazer a utilização desses medicamentos e respeitar aí essa necessidade básica e fisiológica que é o descanso. A gente precisa dormir como a gente precisa respirar, como a gente precisa beber água, a gente precisa comer, né? A gente precisa ir ao banheiro. É uma necessidade humana, básica e fisiológica. E eu tenho comentado ultimamente aqui no programa, você deve acompanhar o noticiário, a quantidade de acidentes de ônibus que transportam pessoas, né? Entre estados, entre municípios. A gente fica sem saber se sempre teve essa quantidade de acidentes e a imprensa está noticiando muito ou se está aumentando. E eu fico me questionando, seria a questão também do descanso do motorista uma das causas de tantos acidentes que nós estamos presenciando aqui no Brasil? Eu acredito que em um determinado momento sim, Kaique. Onde a demanda é muito grande e às vezes esse descanso não tem sido respeitado por algumas empresas, né? Não cabe aqui citar nomes, mas assim, isso é importante a gente ressaltar. E também a questão da qualificação, né? Infelizmente, esse mercado do transporte, né, tanto de carga como de passageiros, não tem sido muito atrativo e quem tem chegado não tem chegado com a qualificação que precisa chegar para poder estar transportando vidas, aí no caso aí dos ônibus, né? Exatamente. Olha, 12:38, um abraço para o amigo Carlos lá do centro, que está acompanhando a entrevista, elogiando inclusive, está acompanhando a gente pelo YouTube. Eu quero então que você pontuasse realmente o nosso tema central agora, que você veio realmente para falar, que é o comportamento seguro no trânsito. E se pudesse até contextualizar um pouquinho mais aqui, Vitória da Conquista, que você conhece bem, quais são as manias ruins que o conquistense tem, que precisa melhorar, não? Quais são os comportamentos que nós temos que cultivar no trânsito? Veja só, eu costumo dizer em sala de aula para os alunos, inclusive eu queria até mandar um abraço aqui para o pessoal da turma do MOP, que está fazendo com a gente lá agora, né? A gente está com uma turma de 50 horas, a turma que a gente batizou como MOP Turbinado, né? MOP Então, a gente sempre cria um grupo de WhatsApp para poder trocar aí mensagens. É o pessoal que aprende a manusear cargas perigosas, não é isso? Isso, produtos perigosos. E assim eu falo com eles que no trânsito a gente costuma ser seduzidos a fazer coisas erradas. Muitas vezes aprende, né? Isso quando tem acesso a essa formação da autoescola, né? Aprende o que é certo, mas depois que tira a carta, dirige da forma que quer, né?
alimentando vícios, né? De colocar o braço para o lado de fora, de avançar o sinal vermelho, de ultrapassar onde não deve e de transitar imprimindo uma velocidade acima da máxima regulamentada. E nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque pode custar a nossa vida. Mais do que uma multa, muitas vezes vem a questão pecuniária, né? Da multa. Mas por trás de uma autuação, por trás do pagamento de uma multa, sempre há algo pior. Você poderia estar pagando com a própria vida. Dirigir com a mão só é ruim. É proibido, inclusive. É proibido, é? Você tem que dirigir com as duas mãos no volante. E quando é que você pode dirigir apenas com uma mão? Quando você vai passar a marcha, no caso do câmbio manual, né? Ou quando você vai sinalizar. Porque o condutor, ele também pode sinalizar com o braço, né? É um tipo de sinalização que está homologada lá no anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, né? Os gestos do agente de trânsito e os gestos também do condutor. Entendi. E quais são mais outras dicas que você tem para dar aí para o pessoal? Ter cuidado aí com a questão do celular. Eu acho que hoje o celular, Kaique, seja o grande problema, né, no nosso trânsito aqui em Vitória da Conquista. Não é uma coisa só de Conquista, né? Mas a gente tem visto muita gente manipulando o celular, falando ao celular quando estão conduzindo o veículo. Isso é um problema central, porque acaba atingindo um dos elementos da direção defensiva, que é a atenção. Você pediu que eu falasse de direção defensiva, né? Isso. Pois é. A atenção é um dos elementos da direção defensiva. E se botar no Viva Voz o celular? O Viva Voz não é proibido. Ele não é proibido. Agora, é claro, a gente como educador, né? A gente recomenda que não use, porque acaba tirando a atenção também. Não é proibido. Agora, existe aquele Bluetoothzinho, que é um aparelho que o pessoal coloca no ouvido, né? Para falar e ouvir. Aquilo ali é proibido. Proibido, o celular e fones, aquilo ali é encarado como fone. Quando a agente de trânsito visualiza, ele identifica como um fone, porque é um fone também, né? Aquele aparelhozinho chama de Bluetooth, né? Agora, o Bluetooth do carro é diferente, né? Que é aquele que o som sai no som do carro. Nossa, esse não é proibido. Esse é tranquilo. Esse é tranquilo. Agora, eu não recomendo, porque tira a sua atenção. E os nossos amigos motociclistas? Isso é um grupo que cresce muito aqui na cidade, no Brasil, né? Muita moto, muito motociclista doido. O que a gente tem a dizer aos motociclistas? Essa é uma categoria que eu vou falar aqui com todo respeito, né? Porque eu sei que quando a gente generaliza, né? Isso pode ser um problema. Mas a gente consegue observar aí que muitos, né? Ou talvez poucos, mas que fazem aí um volume, né, muito grande, estão tocando o terror no trânsito, ultrapassando veículos tanto pela direita quanto pela esquerda, tirando fino, avançando o sinal. A gente verifica ali na Avenida Juraci Magalhães, eles atravessando o canteiro central, onde tem a pista de ciclovia, né? Sobe até em cima do passeio, eles sobem. Exato, para não pegar o retorno. Uma pressa injustificada que não vale. Qual é o preço da vida, né? Às vezes a pessoa perde a vida por conta de um lanche que está entregando, por conta de uma encomenda, né? Ou então fica aí cadeirante, né? Fica aí com problema, com sequelas irreversíveis por conta de situações banais, né? Será que a fome daquele cliente é mais importante do que sua própria vida? Fica a reflexão aí nesse Maio Amarelo. E o papo, né? Muita gente dirige batendo papo com carona, batendo aquele papo e dirigindo. Tem algum problema isso aí? Existe até algumas empresas de ônibus que colocam a plaquetinha lá, né? É proibido conversar com o motorista ou fale com o motorista somente o indispensável, né? Mas no caso do carro de passeio, vamos falar assim, o pessoal conversa mesmo, né? A depender do motorista, nem todo mundo tem esse mesmo traquejo de fazer várias coisas. Eu, por exemplo, não tenho. Se eu estiver dirigindo, a pessoa começar a... Eu falo, peraí, depois a gente conversa. Vamos chegar no nosso destino. A não ser, de repente, uma viagem muito longa, você pega aquela retona, tá tranquilo, dá para conversar, mas... Esse trânsito de Vitória da Conquista, que é muito complicado, não é o trânsito ideal para você ficar batendo papo, né? Exato, né? A depender, é como eu falei, né? A depender do condutor, nós precisamos compreender a necessidade e a demanda de cada um. Tem condutores que conseguem, tem condutores que não conseguem, e de fato, a depender da prosa também, né? Isso pode atrapalhar. Quando a pessoa fica fazendo perguntas.
né? Tá conversando, você acha o quê? Isso aqui, aí, pô, você tá ali, olha, você tem que prestar 1 milhão de coisas. É o pedestre que tá querendo atravessar ali fora da faixa, é o motociclista querendo te ultrapassar pelo lado errado, porque tem uns que adoram. Eu nunca vi uma coisa dessa. Parece um fetiche deles não, vamos passar, eu tenho que ultrapassar ele pelo lado errado. E eu fico tenso. Na hora que eu vejo o motociclista chegando perto, eu paro de conversar, eu me concentro, eu falo, vamos orar a Deus aqui para não acontecer nada, porque é complicado. Você tem que dirigir por eles também, né? Isso, e isso é dirigir na defensiva, né? Você dirigir para você e para os outros também, na tentativa ali de uma certa forma, tentar corrigir aquela situação. Porque a todo momento, né, você tem uma situação de risco aí. Já aconteceu comigo, eu mesmo sempre dirijo aqui em Vitória da Conquista, gerenciando as outras pessoas que estão atrás de mim, que estão passando por mim. Esses dias tinha um motociclista que faz essas entregas, né, o delivery, e ele estava manipulando o celular, e ele vinha atrás de mim. Meu Deus fiquei do céu, preocupado, porque a moto tinha um quebra-mola na frente, e na hora que eu for segurar pro quebra-mola, ele vem no meu fundo. Meu Deus do céu. E muitas vezes acontece o quê? Ele se esquiva ali, vai embora, e quem fica com prejuízo? Não é? Né? Então a gente tem que realmente ter cuidado, e as pessoas também deixam muito... dirigem muito próximo, né? Não respeitam a distância aquela de agonia, segmento, né? Então, assim, aqui em Vitória da Conquista a gente tem muito isso, né? Distância de segmento, que muitas vezes não é respeitada. Isso é a causa de muitos acidentes na traseira. Não que todo mundo que bata no fundo não tenha razão. Mas, às vezes, na maioria das vezes, por que há essa colisão no fundo? Porque não está guardando a distância de segmento adequada para reagir antes de bater, né? E porque não está prestando atenção no que está fazendo. Então, são 2 elementos aí causadores desse tipo de acidente, né? Que é típico de área urbana, de dentro da cidade mesmo. Eu costumo dar a passagem na hora. Na hora que eu vejo que o motorista está colando, vamos falar a linguagem do povo aqui, né? Tá colando aí atrás, na traseira do seu carro, aquela agonia assim, em cima, fungando no seu cangote, eu dou a seta, né? Deixa ele passar. E já aconteceu coisas esquisitíssimas aqui, né? O cara fica, né, ali em cima de você, naquela agonia, quer passar por cima de você. Aí você vai dar a seta pro lado, reduz, aí ele pega e reduz também, fica com medo. Exatamente. Fica com medo de passar. É muita loucura nesse trânsito. Mas uma das dicas desse procedimento seu tá correto. É facilitar. Eu falo, ele tá com mais pressa que eu, pelo que eu tô vendo, exatamente, né? Então, eu não quero que ninguém bata em mim, eu não quero nenhum acidente. Então, vou abrir aqui como se ele fosse uma ambulância do SAMU, vou tratar ele como se ele fosse do SAMU. E parece que tem gente que fica sem graça, né? Eu acho que é isso, parece que tem gente que fica sem graça, que viu o que a gente fez, aí começa a reduzir também. Eu falo, você não sabe o que você quer passar ou não quer? E outros passam e faz questão também de passar e dar aquela acelerada para falar, olha, eu tô com pressa, você é um roda presa, sei lá o que é que pensa. Então, é uma loucura, né? É psicologia envolvida aí, a gente não... É difícil, é muita coisa, né? Exatamente, e esse procedimento seu de facilitar é a dica que a gente pode dar aí, né? Para quem tem mais pressa, ao invés de criar um clima de competição, de animosidade no trânsito, né? Que é como você falou, envolve até a questão psicológica aí, a psicologia do trânsito, né? Porque, infelizmente, muita gente que está dirigindo, que está à frente do volante, parece que mudam a cabeça, né? Parece que fica mais valente, fica mais macho, né? E isso não deveria acontecer. Pavio curto, né? fica Pavio mais curto, nervoso, qualquer coisa. Irrita, né? E fala palavrão, passa a gente abaixa a janela, fala palavrão, às vezes se sente mais empoderado. Você tá com a família dentro do carro, rapaz, e o Verdade. cara, aqueles impropérios. Você imagina, aí faz um negócio desse, o outro com a cabeça quente, tem uma arma lá, uma coisa, aí vem a tragédia, né? Exatamente. Muitas tragédias que acontecem Verdade. nesse Brasil afora, brigas, né? E mortes banais, né? Morreu porque uma briga de trânsito, uma discussão, né? Mas, inclusive, me parece que vai existir penalidades aí para pessoas que se envolvem em brigas de trânsito. Ainda não está homologado. Eu vi uma matéria nesse sentido, né? O cara vai ter a ficha suja quando ele se envolver em briga de trânsito, que acontece, inclusive em Vitória da Conquista. Eu já vi gente parar, os dois descem do carro, para o trânsito todo para começar uma briga. Verdade. A gente nunca sabe quem é o outro, né, Kaique? A gente sabe quem é a gente, né? A gente não sabe quem é o outro. Então, o que você tem a perder, né?
você tem uma família que te espera, você tem uma casa maravilhosa, você tem filhos, né? Você tem sua vida, tem sua profissão que você tanto ama, mas você não sabe o que é que o outro que está brigando com você, ele tem a perder. Às vezes ele não tem muita coisa a perder. Às vezes é uma pessoa frustrada, é uma pessoa perigosa. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente nunca sabe com quem a gente está lidando. E aí quando um valente encontra outro valente, a coisa não dá boa, né? Você quer ver uma categoria que eu me solidarizo e que eu já vi sofrer muito? Os amigos que dirigem os carros de lixo, de coleta de lixo, o carro de coleta de lixo da prefeitura, não tem jeito. Tem momentos que eles têm que parar ali para esperar, né, os trabalhadores recolher os sacos de lixo para jogar no carro. Então ele tem que ou ele andar bem devagarzinho, e o carro é grande, né, toma a pista toda, e acontece de ter que parar. E aí, meu irmão, aí o que vem atrás não admite, né? Começa até xingar o profissional, e começa aquela agonia e todo mundo buzinando. Isso, para mim, é falta de educação, né? Com certeza, né? A falta de educação, até mesmo porque são serviços de utilidade pública e gozam da prerrogativa de livre parada e livre estacionamento. Então é isso, muitas vezes o condutor comum, ele está se irritando porque não tem o conhecimento. Outras vezes ele acaba se envolvendo num acidente ou cometendo uma infração de trânsito por falta de consciência. Tem o conhecimento, mas não coloca em prática esse conhecimento. O pessoal aí do caminhão que faz a coleta de resíduos, né, domiciliares, a coleta de lixo, como o pessoal fala, né, eles gozam dessa prerrogativa de livre parada e livre estacionamento. Isso está lá na resolução. Olha, eu não sabia aí. Tem muita gente que não conhece as leis de trânsito. Tem isso também, isso, né? Tem isso também. Exatamente. Bom, a gente está chegando aqui ao final, porque daqui a pouco o programa acaba e o Léo Santos está ali ainda. Eu queria que você falasse aí, se despedisse do pessoal, e se tiver mais alguma coisa aí que você preparou para falar e não falou, que diga agora. Ok. E se não disser agora, teremos outras oportunidades. Ok, eu queria agradecer a oportunidade de estar retornando a essa casa e trazer a reflexão seguinte, né? De que é feito o trânsito, né? O trânsito é feito de pessoas, né? Então, por trás de uma bicicleta, na condução de uma bicicleta, você tem uma pessoa, na condução de um ônibus, você tem um motorista ali, né? Que é uma pessoa, de um automóvel, de uma motocicleta, e nós precisamos agir com mais empatia, porque o trânsito são feitos de pessoas. O pedestre, né? A pessoa como eu, como você, que dirige algo que exige muito mais responsabilidade que um veículo, que é a sua própria vida. Então fica a reflexão aí desse mês de maio, um mês de mobilização, para que a gente possa colocar em prática aí os nossos limitados conhecimentos, né? Nossos humildes conhecimentos, né? E buscar aprender mais e colocar em prática. E o tema, né, do Maio Amarelo, que é Juntos Salvamos Vidas, né? Já salvamos tantas vidas nessa pandemia, não vamos perder para o trânsito, né? Não é, então vamos dar continuidade. Perdemos muitas vidas, salvamos muitas vidas, né? A pandemia, ela tá passando, graças a Deus, ainda não terminou, né? Não é o momento também da gente relaxar totalmente, mas assim, e o trânsito? E o problema do tanta trânsito, né? loucura, Milton, que esses dias teve um cara, um motorista de ambulância, que quase mata um ciclista. Quer dizer, o cara dirige uma ambulância pra salvar vidas, né? E ele atropela as pessoas. Então é muita loucura que acontece nesse nosso país. Faça a sua parte. Tá aí uma coisa, não se preocupe. Claro, a gente quer que o outro faça a parte do outro, mas no trânsito, você fazendo a sua parte já está fazendo muito, né? Verdade. Kaique, rapidamente aqui, só queria convidar as pessoas, né, para algumas ações que o Sesc Senat vai estar realizando nesse mês de maio, né? No dia 15, no próximo domingo aí, nós vamos estar no Ponto da Pamonha, antes da descida do Marçal ali, aquela estrutura maravilhosa, né? Que fizeram, né? Das 9 às 11h30 da manhã no domingo, né, dia 15 de maio. Sesc Senat, junto com a Academia Fama, vai estar fazendo uma ação muito bacana, um momento recreativo lá. No dia 17, 18 e 19 de maio, nós vamos estar das 9 às 11, das 14 às 16h30, em ações também na Praça 9 de Novembro, aqui no centro de Vitória da Conquista. E no dia 20,
nós vamos estar aí de 9h30 a 1 da tarde no Parque Logístico do Sudoeste. Beleza? Então tá certo. Meu amigo, um abraço para você, obrigado aí pela vinda, pela visita e teremos outras oportunidades para outros temas relacionados. Eu que agradeço. Obrigado Valeu. aí a todo mundo, uma boa tarde a todos. Um abraço para todo mundo lá do SESC Senat. E você que está aí